Pesado, lapada para todos os gostos. Com Wilfred Gadelha e Adeluna. Alô, alô, mundiça de Pernambuco, do Sistema Solar e da Galáxia. Eu sou o Wilfred Gadelha e você está escutando Pesado, lapada para todos os gostos. Aqui na nossa Universitária FM, nossa rádio pública. Estou aqui do lado de duas sumidades da cena pesada de Pernambuco. Do meu lado direito, Jacques Barcia, vocalista da Incendiária Rabujos, também conhecido como Jaca. E do outro lado, meu amigo Marconi, canibal, baixo e vocal da Secular Devotos. Com esses dois caras aqui do lado, a gente sabe que o tema só podia ser punk. Mas eu não vou falar agora não, vou falar depois que a gente ouvir Farsa, do Câmbio Negro, que é considerada a primeira banda punk de Pernambuco, só que uma versão recente gravada pelo vocalista, o magérrimo Ajax Lins. O nosso país é independente, não acredito! Liberdade, o presidente não acredita. Nossa polícia pra nos dar segurança não acredita. E criaram as leis pra nossa justiça não acredita. É que nós vivemos no país da miséria. Nós vivemos no país da miséria. E criaram a polícia, criaram as leis, a merda da igreja. E você acredita? E você acredita? E você acredita? E você acredita? Pesado, lapada para todos os gostos. Estamos de volta, garotada, e aqui no estúdio Udi Grude, do meu amigo Zé da Flauta, estão Canibal, Devotos do Ódio, não mais do ódio, só Devotos, e Jacques Barcia, do Rabujos. Então eu vou fazer a primeira pergunta pra vocês, a pergunta mais básica que tem, cara. Como é que vocês conheceram o punk? Pô, eu conheci o movimento punk quando eu conheci Lael, conheci os meninos do SS20 aqui, o Noriuki, e os caras se reuniam, tinha um point na frente do metrô, naquela praça na frente do metrô. Foi a primeira vez que eu conheci o movimento punk, até então não sabia nem o que aquilo era o movimento punk. Tu curtiu o que nessa época? Pô, nessa época eu curtia muito funk, baile funk. Eu ia pra muito baile funk no Alto Zé do Pinho, Nova Descoberta, Vasco da Gama. Eu ia pra muito baile funk. Eu não tinha muita direção assim de escutar um estilo de música. Eu gostava de uma parada, eu ia e escutava. Não tinha muita. A música punk veio pra mim quando eu escutei uma letra. Eu escutei a letra de uma música e eu pensei que o cara tava falando da minha comunidade. Que é do Era do Inocente, Inocente. Quando eu escutei, eu disse, porra, parece que o cara tá falando da minha comunidade. Era uma coisa bem subúrbia, assim.
E eu fiquei muito atento com aquilo, até então eu nem sabia que ritmo era o que era. Sabia que era rock, assim, mais ou menos rock e tal. E aí eu comecei a me inteirar mais, assim, da história. Mas por incrível que pareça, mesmo ouvindo tudo isso, meu primeiro disco foi o Iron Maiden. Olha aí, galera. Qual foi o disco do Iron Maiden? O primeiro do Iron Maiden. Olha aí. Iron Maiden. Tava Prowler em casa no banheiro. E tu, Jax, como é que foi assim que chegasse ao funk? Cara, então, minha geração, assim, teve uma complicação muito grande de conhecer música extrema, assim, punk, hardcore e tal, porque foi na época que tava naquela transição, né? Mangue e aí as bandas punk daqui do Recife e tal, elas meio que estavam meio de lado e tal. Então a gente não tinha muita referência. Eu escutava muito rap na época, muito Racionais MCs, NWA, Public Enemy. Altas revelações. Um era do funk, o outro era do rap. Eu escuto pra caramba ainda, viu? Escuto rap pra caramba ainda. E aí tinha uns brother meu que curtia muito Ramones e tal, já tinha esse contato. Mas aí eu acho que o ponto marco zero, assim, cara. E é óbvio, parênteses, né? Andando pela cidade, de vez em quando a gente topava com os caras tipo Crânio, Fome, Morto, que eram uns punk bem conhecidos do underground aqui. Você via aquilo, troço puta chocante, né? Eles andavam de visual bem pesado e tal. Mas aí eu acho que o marco zero mesmo, e não é porque o Canibal tá aqui, mas foi no Abre Pro Rock 2 que eu vi Devotos do Ódio tocando no Abre Pro Rock, e aquilo empenou de um jeito, cara. Assim, ferrou muito mesmo. E aí eu não sei se foi nesse mesmo no Abre Pro Rock 2 ou se foi no seguinte, no 3, que aí eu consegui o Vida de Ferreiro. Comprei, eu tinha caixinha. Até um dia desse eu tinha caixinha. E um dia desse eu baixei na internet, fiquei escutando em casa. Puta, pogando sozinho em casa, assim, bem foda, velho. Legal. E eu acho que foi assim, o primeiro troço que eu escutei, que eu me identifiquei, foi quando eu vi o Devotos do Ódio. E aí, obviamente, tinha uma galera já, uns conhecidos meus que curtia Ramones, Dead Kennedys e tal. E aí isso foi sendo assimilado e tal. Foi sendo adubado. E pouco depois começou a banda, assim. É justamente uma coisa interessante. Você falou aí que tu curtiu, tanto você, Canibal, quanto tu, Jax. Vocês citaram bandas locais que influenciaram, sim. Assim. Então, eu queria perguntar hoje pra vocês, assim, como é que vocês veem? Existe uma cena punk ainda em Pernambuco? Como é que vocês veem essa coisa? Há uma cena punk? Punk? Tem, cara. Agora, sim, houve uma reconfiguração muito grande de como o punk se relaciona até com o próprio underground, né? Hoje você tem várias cenas punk dentro do punk. Você tem os raw punk, você tem os anarcopunk, você tem toda uma gama de subculturas que tem um relacionamento próprio. Então, você não vê, ou você vê muito pouco, bandas punk ou anarcopunk, raw punk, tocando na cena hardcore. Você não vê, assim. Não que sejam inimigos e tal, mas Subguetos, digamos assim. São subguetos, exatamente. Não tem muito isso. Agora você tem. Tem mó galera, assim. Tem Terror Algum. Deixa eu ver. Tem mais algumas bandas punk mesmo, de raiz, de andar de visual e tal. Sei. A gente pode falar do Projeto Macabro lá? Projeto Macabro. Que se eu não me engano, era a turma do Terror Algum. E aí virou Projeto Macabro ou qualquer coisa do tipo. Como é que tu vê? Acho que a diferença que eu acho, assim, porque na nossa época, né? Eu já tenho 45 anos. Na nossa época. na nossa época, assim, a gente não distinguia muito o estilo, assim, de música. Era mais a letra. O que importasse era o protesto que estava rolando dentro da música do cara, da letra do cara. Então tava sempre as bandas de hardcore junto com as bandas punk, anarcopunk. Não tinha aquela coisa de movimento como se tem agora. Era mais pela movimentação, era alguma coisa, tipo o terceiro encontro no Coiá. Era justamente o processo a bomba de Hiroshima e Nagasaki, dia 6 de agosto. Então todo dia 6 de agosto tinha o primeiro encontro no Coiá, o segundo encontro no Coiá e teve o terceiro encontro. O terceiro é interessante porque é a estreia de Devotos e a estreia de Realidade Coberta no mesmo dia. Pode crer. Duas bandas estaram nesse mesmo dia, muito interessante. Então tinha essas coisas, Realidade Coberta, que já era outro tipo de estilo, mas, dentro do point, que a gente chamava, né, onde a gente se encontrava, tava
a galera toda, assim, Nino, tá pesado, tá a galera do Realidade Encoberta, que você for ver que já era na época mais chamado de crossover, mas pra nós era tudo uma amizade que tava afim de fazer um som diferente, protestar por alguma coisa. Não era só um visual. Não era só um jargão. Não era só um visual. Hoje o lance passa muito pela questão da subcultura, né? Daquelas pessoas que estão envolvidas dentro do meio punk, que se consideram, se identificam como punk, e não exatamente a galera que curte som pesado e curte punk rock ou curte hardcore, ele se identifica como punk. Diz, não, eu não sou punk. Conheço várias pessoas que dizem, não, eu não sou punk. Sou punk, tu é punk, você é punk. Vocês são punks? O disco, quando a gente foi gravar o segundo disco, foi o segundo disco que a gente foi gravar com o Dado, o disco de cabeceira dele que ele mais curte é Ramones, velho. Aí o cara, eu olhava assim, eu digo, porra, velho. Foi meio que uma tapa sem mão, assim, porque era uma coisa muito louca, assim, a gente fazia um disco com Dado Villa-Lobos da Legião Urbana. E era tudo que a gente queria, era não ser igual. Fazer uma parada tipo, o cara fuderoso do hardcore produziu Devotos. Ia ser igual ao hardcore. E a gente queria soar diferente, assim, não que saísse do E a sonoridade do disco é diferente. É bem diferente, velho. A sonoridade, todos os discos têm uma sonoridade diferente do Devotos. Você vê a diferença. E assim, se considerar punk, eu não me considero porque eu sei como é que vive um punk. A gente viaja muito a gente já tem 3 turnês na Europa e eu vejo como os caras têm alta sustentabilidade. E sobrevive com alta sustentabilidade. E eu tô muito longe disso. Então, pra me considerar um punk, tá muito longe da minha cabeça. Eu costumo dizer que eu saí do punk, mas o punk não saiu de mim, assim. Eu não faço parte de movimento da subcultura, não uso o visual como eu usava antigamente. Justamente por perceber essas contradições, né? Mas você ainda tem isso não sai, pô. Tá no sangue do cara. Vocês de saber que o programa é apresentado também pro AD Luna, né? AD Luna. Só que a AD tá nos Estados Unidos, lá em Minnesota. É o rei de São Paulo. Só que ele mandou umas perguntas aqui uma pergunta pra vocês aqui. Ele quer que eu responda em inglês ou português? Você que vê isso depois aí. Fala aí, AD. Canibal, eu já andei comentando isso com outras pessoas, né, de que o pessoal do metal em Pernambuco, de certa forma, se isolou, né? O pessoal mais das antigas, assim, se isolou de outros movimentos musicais do Recife. Não no sentido de ficar tocando junto, mas no sentido de ter um diálogo mesmo, né? Trocar ideias e tudo. Você acha que com o punk e o hardcore de Pernambuco foi diferente? Pô, bastante diferente, cara. Eu me lembro muito bem que a gente escutava muita coisa, a gente tava sempre junto. Pô, a primeira vez que eu escutei Gregory Isaac, quem me mostrou foi a Kill, velho. E assim, todo mundo curtia reggae, Bob Marley, aquela coisa toda. Eu disse, escuta isso aqui. E ele era um dos punk foda, assim, dentro do movimento punk aqui de Recife. E foi a primeira vez que eu escutei Gregory Isaac, que era uma parada de reggae totalmente... E comecei a pesquisar outras coisas. The Clash nem se fala, você escutar The Clash, todo mundo diz que é fã de The Clash, curtir um ritmo só, o cara tá louco. Então, isso é contraditório completamente. Totalmente não tem... E de repente, eu fui pesquisar, fui vendo outras coisas que na Europa, cara, a rapaziada, eles dentro do punk, eles colocam muita coisa, cara. Tipo, eu já sabia disso quando eu tinha escutado, mas quando a gente viajou agora, nossa terceira turnê na Europa, cara, eu toquei com muita banda tocando com acordeon, muita banda punk tocando com acordeon, muita banda punk tocando com violino. E aquela porrada de violino comendo no centro, assim, o acordeão. Isso na França, e o acordeão é de lá, né? Então os caras não perdem aquela coisa é raiz, é nossa. Do roots, então, cara, eu não me admiro nenhum, assim, dentro de Pernambuco, os caras fazem o que quer com a música. Porque nós somos pernambucanos e o pernambucano é muito de impactar, assim, com o que tá acontecendo e com o que ele gosta. Ele faz primeiro pra ele, pra depois mostrar pras pessoas. Se gostar, bem. Se não gostar, paciência. Então, assim, dentro do movimento punk era uma coisa muito, muito aberta. Era muito... Todo mundo curtia o que gostava e mostrava um pro outro. Eu muito louco uma vez que... Menino Moço. Irã, Menino Moço! Foi entrevistar... Boa lembrança! Foi entrevistar a gente lá na casa de Celo. E ele perguntou o que a gente tava curtindo. E nessa época a gente tava louco. Mas você lembrou do Menino Moço, velho. A Irã era... Eu me lembrei porque ele era um dos fanzineiros, né? Dos caras que fazia fanzine, era um dos gostava de entrevistar a galera e tal. E ele ia em todo canto. E aí ele perguntou o que vocês estavam curtindo. Aí perguntou o que a gente tava curtindo. E eu me lembro na época a gente, além de curtir muito punk, a gente tava curtindo Enya.
Ele se admirou, velho. Ele, caralho, Enya, velho. Isso é... Porra, Enya, pô, pô, Enya, velho. Aí tá curtindo Enya. Aí ele disse, pô, é mesmo que é. Aí começou, ó, Cocktail Twins, não sei o quê. Pô, isso tudo é da vibe da gente, cara. Então não tem como você, escutando todo esse leque, você não ter uma música própria. Você não tem uma identidade. Pode ser ruim ou pode ser bom, mas é original. Então, galera, vamos divulgar agora alguns eventos que vão rolar este mês no Recife, na região metropolitana e no interior do estado. Agenda! A começar por hoje, 8 de agosto de 2015. Hoje tem o mais tradicional festival de porrada do interior, o Blizzard of Rock, em Vitória de Santo Antão. Aproveitando então para mandar um salve pro grande Cristóvão Rock e toda a galera que faz esse evento, que rola lá desde 1993. Pelo Blizzard já passaram nomes como Decomposed God, Cangaço, Cruor, Inner Demons Rise, The X, Malefactor e tantas outras bandas. Nesta edição, que já é a 15ª, teremos as bandas Cadáveres e Black Garden, lá de Vitória mesmo, dando continuidade ao trabalho do pessoal do Obscurity Tears, que, a propósito, está voltando aí, já que a gente acaba de ver aí pelas redes sociais o anúncio da volta do Obscurity Tears. Também vai ter o Trash dos veteranos do Odium, um alô pro pessoal aí, e o Death Trash do Pandemy, ambas aqui do Recife. E lá de Alagoas, a atração principal, o Autopsy. Os shows começam daqui a pouquinho, às 8 da noite, num pico chamado Gamela de Ouro. Os ingressos saem a R$15, baratinho, baratinho. E ainda dá tempo de ir, pessoal. Basta apenas pegar a BR-232. No próximo dia 22, mais outro sabadão, vai ser a vez do Estelita receber em seu palco uma lenda viva do speed metal alemão. Nada mais do que o Iron Angel. Exatamente, galera. Iron Angel. Quem viveu o underground dos anos 80, com certeza vai se lembrar desses caras e de discos como Hellish Crossfire e Winds of War. Lembro que vendia lá na Evil Eyes, loja saudosa do nosso brother Codorna. Esse pessoal da mesma geração que despontou na primeira metade dos anos 80, junto com Living Death, Halloween, Angel Dust, Rage, entre outros nomes. Na abertura, a gente também vai ter show inédito com os paulistas do Anarcon e seu death metal altamente pesado. Também participam do evento o Cangaço, lançando o seu EP retalhado aqui no Recife, que tem covers de Alceu Valença, Zé Ramalho, Angra, Chico Sainz, Nação Zumbi e uma música própria, além do Projeto Macabro com o seu HC Ultra Mega Blaster Hiper Nervoso. Os ingressos antecipados saem por R$40 e podem ser comprados na Disco de Ouro do nosso amigo Rogério. Na bilheteria vai sair por 50 pilas. No domingo 30 de agosto, um dos mais aguardados eventos do underground pernambucano, o Cae Trash, um festival que na sua 3ª edição promete quebrar tudo no Secom 1 em Caetés, na progressista e aprazível cidade de Abreu Lima, aqui na região metropolitana. O line-up desse ano traz os donos da casa, os tomadores de cachaça da Lei do Caos, que vão aproveitar para lançar um EP, o Tankard pernambucano, também chamado de Alcohol Holocausto, e o Brutal Death do Confounded, do nosso amigo Léo Montana. Já do Rio Grande do Norte vem outras duas bandas, Atrito Urbano e Ação Libertária. A parada começa às 3 da tarde e o ingresso custa exatamente quanto você achar que deve doar. Isso mesmo, contribuição voluntária. Vale a pena conferir essa movimentação na periferia, que inclusive vai ser tema de um dos próximos programas aqui do Pesado. Já fechando aqui a nossa agenda, na véspera do feriado da Independência, dia 6 de setembro, vai ser a vez dos paulistas do Subcut e seu grindcore altamente lapada aterrorizarem os ouvidos das pessoas de bem aqui do Recife, vindo diretamente de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Até agora não foi divulgado o local do evento pela produção, mas o nome dos remosos lá de Moreno, o Lepra, já foi divulgado como banda de abertura. Assim que a gente tiver mais detalhes, a gente diz um pouquinho mais, beleza? Por enquanto é só, pessoal. A gente vai pro intervalo agora, aquele momento que todo mundo adora o intervalo e tal. Só que antes disso a gente vai sacar também mais uns sons. A gente acabou de falar aqui do Realidade Coberta, a música do Realidade Coberta do disco novo Não Brasil, acho muito legal, tem um clipe, inclusive tá rolando por aí. E um cover que o Devotos fez da SS20 também, que ela foi citada,
da música Sinfonia da Miséria, do SS20, do Longínquo, do Grande Amaral, etc. Amaral, Pezão. Isso. Um abraço, até Zaya. daqui a pouco. Nas obras que pregaste, e nosso Pai do Filho e Espírito Santo. Me sinto como um bastardo que mora e sempre ouve o não ver meu direito, sempre negado sem limite pra essa perversão. Cansado de ser humilhado, gritar justiça e não ver solução. Falsa ordem, falso progresso, falsos donos da nação. Repressão, oligarquia, indignação. Repressão, oligarquia, indignação. Sinto como um bastardo que implora e sempre ouve o não ver meu direito, sempre negado sem limite pra essa perversão. Cansado de ser humilhado, gritar justiça e não ver solução. Falsa ordem, falso progresso, falsos donos da nação. Repressão, oligarquia, indignação. Repressão, oligarquia, indignação. Não! 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 Brasil! Apesar do pobre é escassa, mas doente da miséria fecundou. Cruzou das ruas do Recife, suas fontes bastante iluminadas, gravando esmolas esfomeadas. E a fome em sua caixa, caçou no ouvido de todos. E a fome em sua caixa, caçou no ouvido de todos. Esmolas, pelo amor de Deus. 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 E a fome em sua orquestra, caçou no ouvido de todos. E a fome em sua orquestra, caçou no ouvido de todos. Esmolas, pelo amor de Deus. 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 Estou com fome! Sou Ítalo, baixista e vocal do Lepra. Aqui é bola, batera do Lepra. Pesado, Lapada. pra todos os gostos. Fuzuca pra todos! Alô, 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 mundiça, estou eu aqui de novo com Jacques Bacia do Rabujos, Canibal do Devotos, falando sobre o punk de Pernambuco, o punk como um todo, o punk universal, o punk da periferia, etc, etc. Mas eles não vão falar agora não, a gente vai ouvir mais algumas músicas. E, na verdade são músicas novinhas em folhas do Rabujos, que tá com o disco pra sair aí. São duas músicas novas, como é o nome da música mesmo? Foice e Cadáver. Pronto, depois quando rolar essas duas pérolas a gente volta.
pesado, lapada para todos os gostos. Pronto, e já que a gente ouviu essas duas músicas aí do Rabujos, já que explica aí que músicas foram essas e de onde é que vai vir, como é que é esse disco, como é que Então, esses dois sons, né, Foice e Cadáver, duas músicas que vão compor esse primeiro LP, Eu gostei dessa. né, da gente, o disco Como até agora... Como é que tá a formação da banda, Jackson? Então, sou eu, Rodrigo Beneri, que já tá na banda uma caralhada de tempo, sei lá, uns 15 anos, talvez. Euric, que é um cara bem conhecido assim na cena hardcore local, já teve um zilhão de banda. E Renan, que é a nossa última adição na bateria. Euric tá no baixo, Renan tá na bateria. Renan, a gente contratou ele, a gente recrutou ele, cooptou ele no Abril pro Rock do ano passado, cara. A gente se encontrou assim, o brother disse, meu irmão, acho que esse cara aqui tem a ver com vocês e tal. Eu disse, pô, quer tocar, velho? Disse, vamos lá. Vamos nessa, né? Aí tá lá, agora. E aí vocês, também foda. Aí vocês gravaram em quanto tempo? Gravaram onde? Como é que foi? A gente... são 14 músicas, né? O disco até agora se chama 4.000 Corpos, que é o nome de uma das músicas que compõe o disco. A gente gravou no estúdio onde a gente ensaia, lá no estúdio Palco, lá em Olinda. Desculpe. Estúdio 1, desculpa. No estúdio 1, desculpa. Lá em Olinda. Isso. A gente montou umas histórias lá, a gente, enfim, nos achávamos mais confortáveis naquele ambiente, plugamos as coisas todas lá, gravamos lá. Eu acho que a gente gravou tudo em umas 12 horas, cara. Sai quando, cara? Sai, acho que esse mês ainda. A gente tá no processo de mixagem. Quem tá fazendo a mixagem dele? Pedro Santos, que ele gravou, captou e tá mixando, vai fazer a masterização também. É um danado. É um arrombado. E sai esse mês ainda. A gente tá terminando a mixagem, tem umas últimas coisinhas pra fazer, umas correçõezinhas, mas, pô, tá bem foda. E o Devotos, cara? Como é que tem coisa nova aí? O Devotos, a gente tá fazendo uma homenagem a Lula Cortes, um show, na verdade, em homenagem a Lula Cortes. Já tem 8 músicas prontas já, de versões e covers. A ideia é essa. Algumas são versões, outras são covers. E estamos esperando aí o momento certo para fazer o lançamento. Apesar que a gente tá querendo gravar mais, pegar mais algumas músicas, mas essas 8 já dá pra fazer o show. Já dá pra dizer algum aí, já pra gente dar uma... Porra, Desengano. Porra, tem muitas, velho. Casaco de Pedra. Putz, tem muita, cara. Tem uma galera... As músicas de Lula são muito punk. Primeiramente, verdade. São muito punk, assim. Tem coisas que eu aprendi, assim, porque você escuta uma coisa, você escuta, vai num show massa, não sei o quê. Aí quando você pega o disco, começa a pesquisar, você vê coisas e diz, meu irmão, velho, eu queria escrever isso, eu queria ter feito isso e tal. Então, é uma coisa bem delicada, assim, e não dá pra você fazer de qualquer jeito. Primeiro pelo respeito que a gente tem ao cara, e ao artista e tudo que não sabe porque ele morreu, porque ele foi um grande pioneiro aqui das coisas. Aqui do Brasil. E a admiração que ele tinha pela banda, né, pela Devotos. Ele participa do terceiro disco da gente, do Devotos, o Hora da Batalha. E foi uma história, assim, pra poder levar ele até o Alta do Pinho, porque o Hora da Batalha a gente gravou lá no alto. Então a participação dele, eu fui 3 vezes em Candeia pra buscar ele, velho. Primeira vez não achei, segunda vez não achei. Na terceira vez que eu achei, ele tava enrolado porque tinha assaltado a casa. Eu digo, meu irmão, tu tem que ir lá no alto agora, que a gente tem que gravar. E foi uma maior resenha, assim, foi muito massa. Mas legal. Então vocês estão fazendo essa homenagem pra eles agora? Pra ele a ideia é fazer... com afeto, né? Por aí, assim, tem... Eu acho que tem umas coisas, cara, tem umas bandas aqui de Recife, principalmente uma rapaziada das antigas, e músico, banda que eu digo em geral, que não pode ser esquecido, velho. Porque foram as pessoas que ralaram pra caralho pra Recife ser o que é hoje, conhecido musicalmente. E não tiveram tanta chance de aparecer, de mostrar seu trabalho como realmente é. Porque muitas pessoas conhecem Lula Cortes de agora, assim, essa gurizada conhece Lula Cortes da Má Companhia e tal. Mas, pô, os primeiros trabalhos deles são maravilhosos, cara. Interessante. A Dê vai fazer uma outra pergunta pra você, só que agora é pra tu, vice Jax. Jax,
Em alguns lugares do mundo, né, e o Brasil aí incluído, a gente tem visto o crescimento de uma direita raivosa, né? Os Estados Unidos, por exemplo, está sofrendo internamente com a violência da extrema-direita, até mais do que com os terroristas islâmicos. Na sua visão, por que isso tem acontecido, né? E como você gostaria que fãs do Rabujos agissem em relação a isso? Cara, acontece simplesmente porque o mínimo que um reacionário pode fazer é reagir ao progresso. Então, é lógico que no mundo todo, e a gente fica falando muito, o Brasil tá uma ascensão dos neopentecostais e tal, mas isso está acontecendo nos Estados Unidos. Isso há 3 anos, 4 anos, a gente teve Le Pen, o Le Pen primeiro, né, lá na França, e teve Le Pen agora de novo, na Grécia, antes de ter essa quebradeira lá, teve várias e várias manifestações da extrema-direita lá. Leis anti-imigração muito leis violentas. anti-imigração, isso é no mundo todo, ou pelo menos no mundo ocidental. George Bush. Isso e por que isso acontece? Porque graças às pessoas que querem alguma coisa melhor para o mundo, conseguirem esses direitos, esses espaços, a bola da vez são os direitos LGBT, né? Mas porque essas pessoas conseguiram espaço, conseguiram reconhecimento, é lógico que a direita vai se doer. Do mesmo jeito que no Brasil, e aí podemos colocar todas as críticas a toda a política partidária e ao PT e etc. Eu particularmente eu tenho uma posição muito crítica com relação a qualquer partido e qualquer político, mas é inegável que houve um aumento do nível do nível social da população brasileira. E óbvio que a direita brasileira, quem é a direita brasileira? É a classe média, o pequeno empresário, o cara que tem um pouco mais que todo mundo. Óbvio que ele tá revoltado. E aí eu sempre coloco, quando me perguntam, eu sempre coloco a questão da PEC das domésticas recentemente. Aquilo foi estopim, assim, pisou no calo de todo pequeno direitista. Porque você tirou o escravo de casa. Verdade. Então é o mínimo que se espera do reacionário é reagir a essas coisas. Você consegue fazer algum paralelo com essa chegada a Pernambuco dos carecas, lá daqueles caras lá? Total. Como é que eu vi que você colocou algumas coisas no Facebook, reagindo a isso. Como é que é essa história, Jackson? Cara, a gente tem um grupo pequeno de carecas do Brasil. Careca do Brasil, só pra entender, existe uma diferença entre skinhead e careca do Brasil. São parecidos, mas não são a mesma coisa. Skinhead é uma subcultura, tal como o punk, anterior ao punk até, dos anos 40, 50, coisa do tipo, que tinha muita ligação com os jamaicanos na Inglaterra, curtia reggae, ska, esse tipo de coisa, e que em um dado momento lá nos anos 70, os skinheads eles foram cooptados pelo National Front na Inglaterra, que era um partido de extrema-direita. E aí conseguiram trazer muita gente, muita daquela galera que se identificava com aquele visual proletário e tal, para um discurso xenofóbico e tal. E aí criou-se esses skinheads nazistas. Certo. E aqui no Brasil isso se traduziu com os carecas do subúrbio. Careca do subúrbio é uma gangue, tá? Que está muito concentrada lá em São Paulo. É os caras que usam visual de skinhead, assim, mas que eles têm entre aspas, uma tolerância racial muito maior, mas eles são extremamente xenofóbicos, extremamente homofóbicos, tá? São uma gangue mesmo, são violentos pra caralho. E aí, de vez em quando aparece um aqui, assim. Sempre pinta um, é meio que lenda urbana. Só que recentemente apareceu um grupo de uns 10, assim. Eles estão mais organizados, estão mais informados e mais articulados nacionalmente. Isso é muito perigoso, porque essa galera é uma gangue mesmo. Eles dizem que não, que são só um grupo identitário e tal, mas não, esses caras são perigosos mesmo. Isso tem tudo a ver com essa ascensão. São os caras muito ligados à religião, muito católicos, tá? São muito católicos e isso está totalmente conectado com homofobia, com reação a direitos LGBT, etc. Infelizmente. Eu queria agradecer a vocês pela presença aqui, o programa está acabando.
Queria agradecer a quem tá ouvindo também, espero que esteja gostando. Espero que esteja ouvindo também. Eu espero que esteja ouvindo. Esteja ouvindo também. Espero que não tenha cochilado. Você que está ouvindo o programa, obrigado a você que está ouvindo o programa. Eu queria dizer que o BG de hoje, a música de fundo que está rolando durante o que a gente está falando, é nada mais nada menos do que o Espelho dos Deuses. Clássico disco do Cabelo Negro HC. E a gente vai terminar agora ouvindo música também, pessoal. Uma sequência de outras bandas que são um pouco mais novas do que as que a gente ouviu durante todo o programa. Vamos sacar pela ordem. Antropofagia com a romântica I'm Single. Lepra com a belíssima Emboscada. Arquivo Morto com um som chamado Mais um Arquivo Morto. Nação Corrompida com a super instigada Sistema de Exclusão. Cachorro da Doença, lá de Caruaru, com Nazista Nordestino, é bom prestar atenção aí na letra, e Revolta Civil, com Punhos Negros. A gente pede que vocês continuem sintonizados na Universitária FM, nossa rádio pública. Chame sua mãe para dar um ouvidinho no programa também, e nas outras coisas que vão rolar. E também que vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais. Fiquem todos com o Titio Beuzebu, e até a semana que vem.
O programa Pesado tem apresentação e pauta de Wilfred Gadelha e Adeluna. Captação e edição de Gustavo Augusto. Vinhetas, Túlio Falcão e Anderson Mutler. Gravado no estúdio Udi Grude.